Nem sempre, gente, a gente tem uma oportunidade como essa que eu estou tendo, que eu estou muito feliz com o resultado da minha paciente mais recente, inclusive. A minha paciente mais recente, eu fiz, tenho três consultas, 3 sessões e já está quase completamente epitelizada. Qual foi o plano de tratamento que eu fiz para ela? Claro, nutrição, ela faz uso de suplemento, né? Repouso, que é isso, a primeira coisa que eu falo são essas coisas, porque não é só a questão tópica, né? A tela não aderente também, para poder a gente não pegar ali naquela parte que a gente muitas vezes peca, né? De botar um curativo que seja aderente, a gente remover esse tecido vivo que está ali. Então, tela não aderente, laser terapia, fazendo laser também nela, e tudo isso, né? Repouso, desbridamento, higienização, cobertura correta, laser terapia, tudo mais. Estou colocando, inclusive, o Stratamed também, que eu estou fazendo o teste dele usando ele, tá? Que é esse daqui. Estou colocando esse daqui nela também, porque os que eu estou aqui estão fechadinhos. Eu vou abrir aqui. O meu que eu estou usando nela está dentro da minha maleta. Ó, estou colocando também o Stratamed nela. E a gente teve resposta em três sessões. 3 sessões de higienização, curativo, laser terapia. Ela já está quase completamente epitelizada. Tem uma pontinha de unha que ainda está aberta. E por que isso aconteceu, minha gente? Porque a gente trata o paciente e coloca o paciente lá no centro. Eu precisei entender o que foi que aconteceu com essa paciente. Essa paciente, de repente, apareceu uma isquemia no 5º pododáctilo dela esquerdo. De repente. E aí ela começou a investigar, ela passou pelo médico numa emergência, ela passou por outro médico em outra emergência, aí ela começou a fazer vários exames, porque se confunde muito, acha que a paciente tem insuficiência arterial, numa artéria de grande calibre, porque ela faz isquemia do dedo, tá? E aí, fazendo isquemia, né? E aí, o que foi que aconteceu? E aí, essa isquemia, pelas fotos, inclusive, que eu vi anterior à minha chegada, né? Era uma isquemia mais superficial, uma isquemia mais de derme do que uma isquemia mesmo ali daquele membro, né? Todo, do dedo inteiro. Mas aí foi sendo investigado, e aí ela disse, não, tem alguma coisa errada, porque eu continuo com dor. Aí ela fez bolha, né, fez plictema, aí essa bolha rompeu, começou a drenar o líquido seroso que estava ali dentro, e aí ela achando muito estranho, tudo muito estranho, e aí ela conseguiu falar com o médico que realmente fez a diferença no tratamento dela. Porque esse vascular, ele atendeu ela de forma integral, ele conseguiu identificar realmente e fazer vários exames, outros exames, para saber se não era alguma síndrome, inclusive imunológica, sabe? Aí ele foi fazendo todos os testes dela. Até hoje ela ainda está fazendo exames para descobrir a causa, mas ele chegou e disse para ela, vai fazer os curativos com a enfermeira especialista, porque faz toda a diferença. Ele entende essa diferença, né? E aí ele disse, procure um enfermeiro especialista para fazer seus curativos. Quando eu entrei lá, que eu cheguei para poder avaliar essa ferida dela, já estava ali com a pele realmente morta, né? Com a epiderme, porque quando a gente faz flictema, a derme ela separa da epiderme, né? E aí ela estava com a derme ali, mas ainda tinha várias áreas de perda total dessa pele, que tinha esfacelo também ali. Mas aí eu comecei, né, a tratar. Eu digo a gente sempre, porque, gente, quando vocês veem que eu falo sempre assim, quando eu tô tratando, que eu vou falar que eu tô tratando paciente, eu faço, a gente fez. Porque eu nunca trato só. Eu só trato com o próprio paciente. O paciente, ele faz parte do tratamento. Então, se ela não colaborar, se a paciente não colaborar com o tratamento, eu não vou conseguir resultado. Então, por isso que eu sempre digo a gente, porque eu faço e ela faz. E, inclusive, nesse conjunto, o médico também está tratando em multidisciplinar, né? Claro que na parte tópica, sou eu que estou fazendo tudo e eu só dou o feedback para ele.
ele está investigando, né, com outros exames, qual é a causa do problema. Mas eu estou ali tratando via tópica, né, essa paciente, e não só tópica, mas eu estou tratando o organismo dela por completo. Então, se ela não fizer a parte dela, eu não vou conseguir esse tratamento. Por isso que eu sempre digo assim, a gente está tratando, é uma mania minha que eu tenho, porque a gente trata, eu não trato sozinha. Ela também faz parte do processo de tratamento e ela também está fazendo a parte dela, tá? Então, ela está fazendo tudo, ela está fazendo suplementação, ela está ficando de repouso, ela está seguindo todas as orientações que a gente precisa, e desde o primeiro dia já fiz ilibiterapia nela, já fiz o laser pontual, já tratei, né, toda essa parte de higienização, de colocar a cobertura ideal, tudo certo. Hoje eu fui nela pela terceira vez, é a terceira sessão, e a gente não tem mais quase nada de ferida. Então, é assim, um antes e depois espetacular para 3 sessões só, tá? Por quê? Porque tudo está sendo feito da maneira como deve ser. O plano de tratamento está seguindo o curso certo. O plano de tratamento está funcionando e a ferida, a cicatrização dela está seguindo o curso natural, o curso normal de cicatrização, em todas as fases dessa cicatrização. Chegou a aparecer um esfacelo que poderia ali prejudicar essa cicatrização, que poderia ali, em certo momento, traçar um curso diferente desse processo, dessas fases da cicatrização, chegou. Mas a gente conseguiu contornar logo, tá? Então, é este o raciocínio que eu quero dizer para vocês. A gente precisa, o que é mais importante? A cobertura especificamente ou a gente olhar para o paciente? Né? Depois de todas essas histórias que eu falei aqui para vocês, não vai adiantar a gente trocar todas as coberturas do mundo inteiro se a gente não olhar o paciente, certo? Mas a gente agora vai entender aqui as coberturas que a gente tem no mercado que podem auxiliar vocês nesse processo, sim. Porque eu tenho pacientes que precisam de coberturas absorventes. Eu preciso manter esse equilíbrio da umidade. O equilíbrio da umidade faz parte do plano de tratamento. E a cobertura vai favorecer tudo isso que eu falei para vocês antes, né? A temperatura ideal, o pH fisiológico, a proteção contra infecções, enfim. Então, o meio úmido favorável para cicatrização, a gente vai entender. E a gente vai precisar da cobertura para isso. Inclusive, ela vai reduzir a dor por conta de manter ali os terminais nervosos protegidos também, tá? Então, como é que a gente vai fazer, Lavínia? Me diga aí uma cobertura, então, que a gente vai precisar colocar se eu tiver muita quantidade de exudato, tá? Vamos falar das coberturas para muita quantidade de exudato, para poder a gente manter esse equilíbrio. Eu já disse para vocês que o equilíbrio é a gente manter uma umidade ideal para cicatrização. Se eu tiver uma ferida que ela está com a exudação serosa ali, eu vou manter ali somente aquela umidade da exudação serosa tranquilamente através de telas não aderentes, por exemplo, telas não aderentes, né? Membracel, por exemplo, as telas de apiolsana, enfim, eu tenho telas não aderentes, eu posso colocar espuma também, de poliuretano, para poder manter uma umidade ali fisiológica, certo? Eu estou ali mantendo a umidade fisiológica dessa ferida, a umidade que está ali, o exudato seroso tranquilo, que é esse que vai me favorecer a cicatrização, certo? Então, se eu colocar esses tipos de coberturas, eu estou protegendo e mantendo a umidade. Olha a palavra, tá? Mantendo a umidade que já é própria da ferida. Então, eu não preciso levar mais umidade para a ferida, que eu posso prejudicar, tá? Essa cicatrização. Agora, eu tenho necrose, estou com a ferida seca, necrose seca, esfacela, preciso desbridar. Aí sim, aí eu vou levar mais umidade para essa ferida, porque a ferida está seca, completamente seca,